Graças a Deus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos louvar o nosso Deus nessa manhã. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama, seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, Deus me amou tanto, que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus
mim, Ele está sempre. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Ele está sempre. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de estarmos no meio da Tua congregação, Senhor, junto com os irmãos, louvando, engrandecendo o Teu nome. Deus, ajuda-nos nas nossas dificuldades. Prepara-nos, Deus, para recebermos a Tua palavra, para aprendermos de Ti, Senhor. Que haja sede em nós de Te conhecer, que haja fome, Deus, da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. E que haja gratidão em nossos corações, Senhor. Não murmuração, mas gratidão por tudo que o Senhor tem feito, desde o começo de tudo até os dias de hoje, Senhor. E por permitir que sejamos participantes de tudo isso, Senhor, em Tua infinita misericórdia. Em nome de Jesus oramos a Ti, agradecendo por tudo. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar no meio da congregação, flui o rio de amor, onde flui a bênção do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e os meus irmãos. Como é bom viver em união. Servindo a meu Deus, os meus irmãos. A unção, há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção,
desculpa aí na letra, viu? Não fiz meu dever de casa direito, não. Vamos lá. Nós vamos louvar nosso Deus agora com o hino de número 398 do Cantor Cristão. Sou feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás, me ataque com vis tentações, Salvador foi pago de modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Graças a Deus, nesse momento nós vamos nos reunir em nossas classes para a nossa EBD.
texto da semana passada, né? O condensador não veio hoje, não? O condensador. Eu tava lembrando com o Pedro, viu, Jonas? Aliás, assim que acabou o culto, eu me lembrei. Eu falei semana passada, né? O povo que tem 40 anos e continua sendo criança. E eu com a camisa do Mestre dos Magos. Eu me segurei pra dar risada. Aí eu falei, falou o cara que tá dando aula com a camisa do Mestre dos Magos. Na minha perspectiva, ele tá ridicularizando, tá ouvindo a pessoa se escandaliza com qualquer coisa. Ele fala assim, eu que estou com a camisa do Mestre dos Magos, não sou criança, o que é que você tá fazendo com a camisa? Aí ele diz que os filhos da mocidade, quando flecha não falei, depois vai passar vergonha no tribunal. Valeu, Vadinho. Muito obrigado, jovem. Deixa eu até tirar essa máscara aqui. Eu só me lembrei que eu tava de máscara na hora que eu pensei em tomar o café. Apesar de que eu já tentei comer de máscara, né? Alguém se lembra onde foi que a gente parou? Não, Sandro, acho que quando você fez o apelo ontem, eu acho que Tarcísio ouviu lá na casa dele, porque tava desviado, né? Voltou. Tava desviado, voltou hoje. Acho que foi na hora que você falou de ir ajudar para ajudar a mulher a lavar os pratos, alguma coisa assim, não foi não? Tem uma hora que ele diz assim, você deve... Ah, aqui, já achei aqui. Vamos ler o texto bíblico. Aí a gente terminou o trechozinho que diz assim, bem, então pare de ficar pensando nessas coisas, ou você poderá se dar conta de que em vez de fazer suas orações, deveria estar lá embaixo escrevendo uma carta ou ajudando sua mulher a lavar roupa. Eu me perdi de novo. Aqui, escrevendo uma carta ou ajudando sua esposa a lavar a louça. Bem, então faça isso. É linguagem o quê? Acho que ficou em casa. Olha se você achar aí o PDF. Está no grupo da igreja. Antes de começar, eu quero ler o que está em 1 Coríntios 11, versículo 1. É um texto bem conhecido.
1 Coríntios 11, versículo 1 diz assim, ó, tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. Quem está falando aqui é Paulo, né? Tem muita gente que acha Paulo, às vezes, meio soberbo, né? Meio, né? Ele não deve ter sido uma pessoa muito fácil de conviver, né? Eu acho que você tinha que ter muita misericórdia, porque ele quando botava uma coisa na cabeça, ele ia para cima, né? Uma passagem que me marca muito, que dá muito pra gente perceber ter pelo menos uma visão de como era a personalidade de Paulo, né? E principalmente o zelo pelo que ele tinha pelo Evangelho, né? Quando ele chega em Jerusalém, que vê Pedro, né, se abstendo de certas coisas para agradar aos judeus, né? Ele chama Pedro de falso, né? Rapaz, você não é homem não, é? Fosse na Bahia, né? Você não é homem não. Super interessante, é bem tendenciosa, né? Todo artigo que sai sobre cristianismo é sempre um artigo para naturalizar, né? É uma visão bem materialista das coisas, naturalista. Por outro lado, eu já vi uma capa da super interessante escrito A Ciência do Espiritismo. Então, quando é alguma coisa voltada para o cristianismo, tudo é natural, tudo é reduzido ao mundo natural, né? Então não existe milagre, bem essa visão liberal, né? Essa teologia liberal, essa visão naturalista das escrituras, né? Você tenta reduzir tudo a algo que seja cientificamente plausível. Na verdade, é uma visão... não é nem uma visão científica da natureza, é uma visão cientificista, que é isso que você está dizendo, né? A ciência deixa de ser um instrumento e passa a ser o absoluto. A ciência é uma construção cultural humana, né? A ciência está submetida às nossas vontades e não o contrário. Então a ciência nesse ponto de vista, a ciência como um elemento da cultura é tirado do seu lugar e é levada a uma posição superior que ela não deve ocupar, que é a posição de Deus, né? Que é o princípio da idolatria. A idolatria é quando você pega um elemento da natureza e transforma em Deus, né? Atribui a esse elemento o sentido da existência, né? E o objetivo da sua devoção, ou o objeto da sua devoção. Então, em vez de, como Paulo fala aos Romanos, né? Tiraram a glória do Criador, né? E colocaram essa glória nos elementos da natureza, nos animais e todas essas coisas. E a sociedade pós-moderna, eu não digo nem moderna, a sociedade moderna, na verdade, isso é século XIX, né? 18 para 19, a ciência ela é tão bem sucedida, e realmente a ciência é o artefato cultural mais bem sucedido de todos os tempos, né? A ciência é tão bem sucedida que ela deixa a sua posição de criatura e passa a ocupar uma posição de criador, né? O neo-ateísmo está aí para mostrar que eu não estou falando besteira, né? Ciência para o neo-ateísmo é Deus. Tem explicação para tudo e dá sentido a tudo, né? E o mais importante é que as pessoas não se apercebem disso. Então as pessoas usam um discurso cientificista como se fosse um discurso científico. E aí quer reduzir tudo à natureza, ignorando todas as outras dimensões da existência humana, né? Tem coisas que a ciência não dá conta, né? Por que eu li esse versículo de Coríntios, né? Semana passada eu li um outro.
Eu não me lembro mais qual foi. Também. Não me lembro mais qual foi o texto que eu li semana passada. Quem quiser, olhe lá no YouTube. Mas como a gente ia recomeçar, e semana passada a gente teve menos tempo, né? Eu quis trazer, a gente sempre está trazendo um texto para me dizer assim, a professor é herege, nem lê a Bíblia, né? Só fica trazendo Nárnia. Mas é a ideia também de que duas coisas são importantes nisso, né? Primeiro, nenhum credo senão a Bíblia. É a máxima dos batistas desde 1617. Desde 1617 é o nosso slogan, nenhum credo senão a Bíblia, né? Então, de fato, tudo que você lê que não seja da Bíblia, depois você vai ter que confrontar com a Bíblia para ver se faz sentido ou não. Isso é um motivo pelo qual eu sempre trago um versículo para a gente ler antes de começar a ler o texto de Lewis. E segundo, para mostrar também, né, que Lewis era um cristão piedoso de fato. E ele não fala nada, quando ele diz, não está na Bíblia, isso é opinião minha, ele escreve. Né? Essa é a minha visão, eu imagino dessa forma. Mas em geral, no frigir dos ovos, o que você vai ver é que ele está explicando a Bíblia para a gente. Então todo capítulo que ele traz nesse livro tem alguma relação, principalmente a partir do segundo livro, né? Tem sempre uma relação com algum texto bíblico, e ele traz os textos bíblicos, né, dentro da sua prosa. Ele não vai dizer assim como está escrito em 1 Coríntios 1:11, ele não vai dizer assim, 11:1, né? Mas está lá, de algum modo ele vai citar o versículo indiretamente, né? Mas a ideia é justamente para que a gente se aperceba disso, né? Só ler a Bíblia não é suficiente para você ser um bom cristão. Por quê? Porque a Bíblia não é fácil de interpretar. Não é todo mundo que interpreta a Bíblia adequadamente. Existem irmãos que receberam essa graça de interpretar coisas que a gente não consegue interpretar corretamente. Então, você às vezes lê a Bíblia e não entende, mas você lê um irmão nosso desse século ou de séculos passados, que fez a mesma leitura, Deus deu a graça a ele de entender, então você vai ser abençoado com a graça que Deus deu àquele irmão, né? Isso não te impede, e nem diz a você que você não precisa ler a Bíblia, tem que só ler quem leu. Não, você tem que ler a Bíblia, até para quando você estiver lendo alguém que está tentando interpretar a Bíblia, né? Você ter consciência de causa, ter conhecimento de causa e consciência crítica para saber se aquele irmão está indo no caminho certo ou se é mais uma heresia, né? Que é o que não falta, aliás, hoje na literatura heresia, né? Mas eu recebi uma profecia ontem, não foi isso? Eu estava vendo isso, eu acho que foi, não sei se foi Iago Martins ou um outro cara que eu estou seguindo, que eu esqueci o nome também, que ele está dizendo, não só é bom você ler outros livros sobre a Bíblia, como também ler outros livros que não estão diretamente relacionados com a Bíblia, né? E ele cita as Crônicas de Nárnia, e cita O Senhor dos Anéis, né? Lewis e Tolkien. E eu vou além dele ainda, né? Você precisa ler também coisa que não está mais submetido à cultura cristã. Porque Lewis... Hã? Eu não vejo problema nenhum em ler os livros apócrifos. Na verdade, eu não vejo problema nenhum em você ler nada. Depende muito da sua maturidade. A questão dos apócrifos é que a ortodoxia protestante entende que aqueles livros não foram inspirados. Você lê o livro de Macabeus, tem algum problema com o livro de Macabeus? Não, fora o fato de que ele não fala de Jesus, está tudo perfeito. Historicamente é um livro muito correto, inclusive, né? Muito do que a gente conhece da história do povo judeu, nessa época já judeus, né? Porque as 11 tribos já tinham se perdido, né?
a gente conhece a partir de alguns apóstolos, inclusive do livro dos Macabeus, né? Agora, o livro de Macabeus fala sobre Jesus? Não. Tem alguma revelação a respeito de Jesus? Não. Aí o que é que Lutero disse? Se não passa pela régua de Cristo, não é cânon, né? Não é, o cânon, inclusive, significa isso, né? Régua, regra. Não está na regra, né? A Bíblia fala sobre Jesus. Então, o que é que tem que ter na Bíblia? Jesus, né? Uma vez me chamaram, há muitos anos atrás, eu acho que Pedro nem tinha nascido, para falar dos jovens lá na minha antiga igreja, sobre o Código da Vinci. A gente ia fazer um debate e tal. Debate não, né? Eu ia. Na época que lançou o filme, né? Aí eu ia falar um pouco sobre o filme e tal, sobre o livro. Na época eu já tinha lido. Eu não me lembro se eu li primeiro ou assisti o filme primeiro e tal. A primeira coisa que eu falei, velho. A primeira coisa que eu falei quando eu cheguei lá, o livro é espetacular. É uma obra de ficção impressionante. Prende você do início ao fim, tem plot twist, né? Tem reviravolta, tem tudo o que você espera de um livro de ficção, de um livro de ficção. Agora é um livro de ficção. Ponto. Um livro de ficção muito bom, muito interessante, divertido. Eu li num tapa. Tive a sorte de minha cunhada comprou a versão que vinha com ilustração, né? Então com as fotos dos lugares. Rapaz, é uma coisa impressionante. Agora é um livro de ficção, né? Aí eu comecei a falar de algumas situações, né? Que a gente já tinha visto antes, de alguns pastores proibirem, da própria Igreja Católica proibir alguns filmes e tal. A proibição só gera curiosidade. Se meu filho quiser ler o Código da Vinci, ele vai ler? Ele pode ler? Pode. Agora antes ele tem que ler as Crônicas de Nárnia para poder, né? Porque é uma questão de maturidade cristã, né? Tem uma exposição contínua a filosofias que podem causar desânimo. Exatamente. Mesmo para quem tem maturidade, eu lembro uma entrevista de pastor Nicodemos, que ele diz, quando eu fui fazer o doutorado, ele fez o doutorado na Europa, não sei se foi na Bélgica. Aí ele diz ao meu orientador, primeiro pegou todos os livros da teologia liberal e me deu para ler. Eu li toda a obra de Bultmann, né? Jesus não ressuscitou de verdade, Jesus na verdade, ele está vivo porque está dentro da gente, né? Ele leu tudo isso e ele diz, eu imagino, ele já era mestre em teologia, né? Já era pastor, E ele diz, rapaz, eu terminei de ler aquilo e me senti seco. Aquela terra árida, ressecada, né? Aí depois que eu li tudo, meu orientador me deu, agora está a refutação de tudo aquilo que você lê. Eu comecei a ler os autores, né, da teologia ortodoxa que refutavam a teologia liberal. Aí foi que ele começou. Imagine, se ele com aquela maturidade. Então, você pode ler qualquer coisa, agora você tem que ter maturidade para ler algumas coisas, né? Então eu falei, depois que meus filhos lerem as Crônicas de Nárnia, o Silmarillion, o Senhor dos Anéis, né, que é a cultura, que também é cultura pop, eles estão liberados para ler o que eles quiserem, né? Pode ler o Código da Vinci, pode ler Inferno, tem outros livros da mesma série deles, são todos dessa mesma pegada e tal. Então é uma questão de assim, nenhum credo senão a Bíblia, mas Deus deu a graça a outros irmãos, né, de lerem a Bíblia, de interpretarem a Bíblia, terem visões que a gente não vai ter. Então é importante a gente ter uma leitura fora da Bíblia, né? Com a Bíblia sempre como referência, como âncora, né? E eu preciso ler também outras coisas que estão fora da Bíblia, dentro do universo cristão, né? Preciso ler. Tem uma série de ficção agora, eu esqueci o nome, está fazendo um sucesso retado, velho. De um autor brasileiro, inclusive, né? Ele na pegada assim do Senhor dos Anéis, das Crônicas de Nárnia, mas talvez voltado um pouco para
Game of Thrones, alguma coisa desse jeito assim, mas sempre como uma base cristã muito forte, né? Eu esqueci o nome agora da série, eu acho que é Mundo Cristão que lançou, mas está causando um burburinho assim. E coisas para fora do cristianismo também, porque a gente precisa entender a sociedade que a gente vive, né? Você vê que Lewis escreve, mas ele não escreve para cristão. O que ele está falando, óbvio, né? Cristianismo puro e simples, ele não está apresentando o cristianismo para aquelas pessoas que eles consideram cristãos, mas para as pessoas que não conhecem mais o cristianismo. Então, Lewis já vive esse mundo pós-moderno, pós-cristão. Você deixa de ter um mundo em que é uma sociedade em que o cristianismo era a base cultural, e mesmo que você não fosse cristão, você tinha um comportamento moldado pela moralidade e pela cultura cristã, e você está agora, desde essa época, desde o início desde o início do século XX, você tá migrando de uma sociedade que era moldada pelos padrões do cristianismo para uma sociedade agora que repudia os padrões cristãos. Não é só estar fora do cristianismo, repudia os padrões cristãos. Chesterton, que é um autor católico, ele escreve um livro chamado O Homem Eterno, e ele diz o seguinte, se você quer uma crítica sincera do cristianismo, não procure no Ocidente, porque o Ocidente está muito próximo do cristianismo ainda, e muito magoado pelo cristianismo. Então, os críticos ocidentais do cristianismo é como aquele filho que brigou com o pai e fugiu de casa. E ele olha de uma certa distância, ele ainda consegue ver a casa do pai, e ele ainda tem raiva da casa do pai, né? Ele é aquele filho, né? O filho pródigo, estava até falando sobre isso, o filho pródigo, né? O filho pródigo tem que ir embora, tem que esquecer a casa do pai, tem que ter saudade da casa do pai para voltar, né? Se você quer uma crítica honesta, quer ouvir uma crítica honesta do cristianismo, vai procurar no hinduísmo, vai procurar no budismo, né? Vai procurar em pessoas que viveram longe demais do cristianismo, né? E hoje em dia é até difícil você achar alguém que cresceu longe demais do cristianismo, né? E que façam julgamentos sem paixão, né? Sem o amor de quem está lá dentro, sem o amor apaixonado e sem o ódio apaixonado de quem saiu porque está magoado, né? Então a gente vive essa sociedade. É aquilo que o senhor falou, né? A gente está conversando, e ele fala que ele guarda as coisas mais fortes dentro dele, né? Porque muitas vezes isso aí não vai ficar. Então, uma espécie que ele não parte dele, não adianta ele querer passar isso para uma pessoa que não viveu experiências que ele viveu com Deus, né? Não vai edificar, vai magoar e vai soar talvez arrogante, né? Como descendente desse lado de Deus. Tem. Condescendente. Vai falar como talvez eu pense agora. Talvez a gente experimente um pouco disso, falam, talvez a paixão dele, o ardor que ele sente por Deus é tão grande que em alguns momentos isso choca, né? A sociedade contemporânea criou um mito que chama neutralidade. Não existe neutralidade, você não pode ser neutro, né? Mas você pode ser imparcial. O imparcial ele não é neutro, né? Principalmente porque ele reconhece que ele não é. Então, um passo para a imparcialidade é você reconhecer que você não é neutro, né? Então você não é neutro nunca, mas você pode tentar ser imparcial, né? Você pode tentar julgar justamente prestando atenção nos seus preconceitos, né? Que é uma coisa que a gente tem perdido tanto no meio cristão quanto no meio anticristão, né? Às vezes a paixão pelo evangelho nesse sentido é tão grande que você quer forçar a sua visão de mundo às outras pessoas, né? E por outro lado, o ódio ao evangelho é tão grande que o cara abdica da própria fé em qualquer coisa só para não ter cristianismo no lugar, né? Você chega na universidade, não aqui,
Aqui acontecem outros problemas, né? Mas, por exemplo, eu participo de um grupo de estudo sobre ciência e fé, chama Contraponto, e tem uma irmã do Piauí que participou de um dos eventos que a gente fez e passou a fazer parte do grupo, a se reunir com a gente. E ela, contando a experiência dela na Federal do Piauí, ela disse que eles tentaram fazer um evento desse, um evento que discutia ciência e religião, e eles foram proibidos de fazer isso. Ele disse que na universidade não se discute religião, porque a universidade é neutra. Não. Você dizer que não discute, proibir a discussão de religião na universidade sob o discurso de neutralidade, isso é uma grande mentira, uma grande cara de pau na maioria das vezes, né? A laicidade do Estado e da universidade não consiste em proibir manifestações religiosas, mesmo porque isso não é um posicionamento neutro. O ateísmo não é um posicionamento religiosamente neutro. Óbvio, é uma posição religiosa específica. A minha crença é de que não existe Deus, então eu não posso privilegiar uma crença em detrimento de outras. Isso é o que diz o Estado laico. Então, o Estado que se torna ateu, ele deixa de ser laico, porque ele passa a adotar um posicionamento religioso. E até ateísmo tem Deus que se parar e analisar. Precisa de Deus para negar. E como disse, Deus não é nada. E como disse Blaise Pascal, é uma aposta sem futuro, né? Porque se você perder, você perde tudo. Se você ganhar, você não ganha nada. Eu iria. E assim, eu vou dizer uma coisa ali, de que aconteceu. Uma coisa que aconteceu. Sim, termine. Eu até iria e eu digo o seguinte, ó, se você quer entender a religiosidade afro-brasileira, você precisa também ir numa igreja neopentecostal. Com certeza, porque o que você tem por exemplo, entre numa igreja pentecostal, quantos brancos tem lá? Qual é o segmento religioso protestante, ou dentro dessa cultura que nós chamamos de evangélica, a maior parte das lideranças são pretas? Me diga aí uma igreja neopentecostal que não tenha a maioria do povo negro e os líderes negros, né? A forma de culto. Você chega numa igreja presbiteriana, escocesa, né? E chega numa igreja pentecostal, não precisa nem ser neo, chegue numa Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal histórica, tradicional. Olha a forma de manifestação. Se você for numa neopentecostal e comparar com alguns movimentos do candomblé, de religião lá, né? Então é impossível negar, e isso não é só no Brasil não. Você chega nos Estados Unidos, principalmente no Sul, e você vai ter uma influência fortemente cristã nas comunidades negras. Então não é só o candomblé que representa a religiosidade afro-brasileira, porque muito do espírito do povo africano que foi escravizado e trazido para o Brasil, hoje você pode ver nas igrejas neopentecostais, principalmente. O carisma, o mistério, né? o rodar, a forma, né?
de conduzir o culto, de se expressar durante o culto. Isso é comum aqui, isso é comum no sul dos Estados Unidos. Tem um filme, na verdade, mandar os recados. Se você for, tem um, a EBD hoje tem um filme, na verdade são dois filmes chamados Os Irmãos Cara de Pau. Eu esqueci o nome do filme em inglês. Agora esqueci completamente. Mas em português são Os Irmãos Cara de Pau. Tem o volume 1 e o volume 2. São dois brancos, trambiqueiros, certo? Que gostam muito de blues. Eles querem fazer uma banda de blues. E a história do filme, tem muito tempo que eu assisti, mas a história do filme é, de um lado eles querem formar uma banda de blues para ganhar dinheiro e tal, porque eles gostam, e do outro eles estão fugindo da polícia. Então enquanto eles estão tentando formar a banda e tal, a polícia está perseguindo eles. Por isso que o nome em português virou Os Irmãos Cara de Pau. E é uma homenagem do diretor, que é branco, à influência da cultura negra na sociedade americana. Então ele vai percorrer todos aqueles estados do sul dos Estados Unidos, Mississippi, Louisiana, né? O pastor da igreja é interpretado por James Brown. O pastor da igreja é interpretado por James Brown, né? E aí eles fizeram o volume 2, Os Irmãos Cara de Pau, volume 2. E aí eles vão incluir não só a cultura cristã, como a cultura afro-caribenha. Então você vai ter, no primeiro é completamente cristão, você vê como o cristianismo é importante para os negros do sul dos Estados Unidos, principalmente os neopentecostais e os batistas, né? Apesar de que os batistas do sul, os brancos, têm problemas seríssimos, né? Inclusive boa parte dos líderes da Ku Klux Klan eram pastores batistas, infelizmente, né? Mas os negros não deixaram de serem batistas por causa disso, né? Eles criaram. Não, estou falando dos negros que eram perseguidos pelos pastores brancos batistas. Eles continuaram batistas, só que num universo completamente bem diferente daquele universo dos sulistas batistas brancos, né? E aí eles vão reconhecer, né, o voodoo, a influência das religiões afro-caribenhas e também lá. Mas assim, o que está no plano de fundo do filme é como a religiosidade afro-americana do norte é fortemente influenciada pelo cristianismo, né? E isso se reflete no Brasil também. No sincretismo religioso do catolicismo do candomblé, então você tem um santo que é ao mesmo tempo um orixá, né? E isso, com o passar do tempo, você teve... O sincretismo significa isso, né? A junção das duas religiões. Irmandade da Boa Morte lá em Cachoeira, né? Por exemplo. A igreja de Nossa Senhora, a igreja de São Francisco dos Pretos, aquela lá no Pelourinho, pastor. Esqueci agora. Não, acho que não é Francisco, né? E você vê isso no movimento neopentecostal. Sem dúvida nenhuma, é nítido a influência e a liderança do povo negro dentro do neopentecostalismo brasileiro. Certo? E só para terminar essa parte, o cristianismo estava na África há mais tempo do que a religião dos orixás. Se você fizer um traçado histórico, o primeiro não-judeu a se converter era etíope. Está lá no livro de Atos. E ele fala, o que é que me impede de ser batizado agora? E Filipe chega lá e batiza o etíope, né? O etíope tinha um motivo para o etíope estar naquele caminho. Lucas diz que ele estava voltando do templo. Aí tem água aqui, ele fala, tem água aqui, o que é que me impede de ser batizado? Filipe, nada. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem um motivo para o etíope estar voltando de Jerusalém. Lucas diz que ele estava voltando do templo, ele tinha ido a Jerusalém adorar.
Isso quer dizer, inclusive, que o judaísmo estava no continente africano ainda há mais tempo do que o cristianismo. Então, esse etíope, ele era etíope, mas ele adorava ao Deus dos judeus. Meu amigo. Gosto muito dele, inclusive, pessoa queridíssima. Aí acho que alguém comentou assim, pastor Jorge, o senhor fez uma bomba de milhão, hein? Pastor Jorge, como assim? Esse eu não tem medo, não. Quem tem que ter medo é ele, eu sinto a Deus. Eu sinto a Deus que tem que ter medo. Aí você me lembrou até de uma coisa que eu ia falar sobre o que a Lide falou, né? Mas deixa eu terminar. A igreja ortodoxa etíope, se você for, né, investigar historicamente, ela é mais antiga do que a igreja romana. Porque são dois segmentos cristãos que cresceram de forma completamente independente. Filipe foi para a Etiópia, o eunuco volta para a Etiópia. A tradição católica, isso não está na Bíblia, diz que Mateus foi para a Etiópia, né, e fundou uma igreja na Etiópia. E essa igreja cresce, né, e se desenvolve de modo diferente da igreja romana, da igreja de Roma, né? Na verdade, no continente europeu e na Ásia existiam várias igrejas. Uma dessas igrejas era a igreja de Roma, que lá para o século 4, 5 se transforma na igreja católica romana, né? E essas igrejas, elas crescem de modo completamente independente. Então você tem uma tradição cristã no coração da África muito antes da religião dos orixás se constituírem, né? Os orixás são antepassados que foram elevados a níveis espirituais diferentes. Eu não sou um profundo conhecedor, estou até estudando ultimamente essas coisas, lendo um pouco da mitologia dos orixás e tal, mas são pessoas que viveram, né, fizeram alguma coisa importante pela comunidade, e a tradição dizem que elas foram elevadas a uma coisa muito parecida com o que acontece com a veneração dos santos, com a veneração dos santos no catolicismo romano, né? Muitas dessas pessoas viveram nesses 2000 anos para cá, né? E o cristianismo já estava lá. Uma das igrejas mais importantes da primeira fase, da segunda fase de expansão do cristianismo, até a primeira fase, que é a igreja primitiva, primeiro século, primeiro, segundo século, depois a igreja começa a se estabelecer. Uma das igrejas mais importantes era a igreja de Hipona. Quem sabe quem era o bispo de Hipona? Alguém sabe quem era o bispo de Hipona? Um dos nomes mais importantes do cristianismo, Agostinho. Hipona, gente. Hipona é no norte da África. Ali, nas margens do Mediterrâneo, você atravessa o Mediterrâneo, né, a diagonal assim, você vai para as igrejas da Ásia, né, vai para a Ásia, a esquerda você vai para... Pega a esquerda, você vai na Península Larga Italiana, né, e sobe para Roma. Uma das igrejas mais importantes. Agostinho é chamado Agostinho de Hipona. Não é que o sobrenome dele era Hipona, não. É porque Hipona é uma cidade no norte da África, perto de onde ficava a antiga Cartago, e era uma das igrejas mais importantes do cristianismo. Exato. Se você pega o mapa, né, do cristianismo, você vai ver que a Etiópia está fora. A igreja etíope não está dentro daquela circunscrição em que o cristianismo romano, né, em que o Império Romano dominava e facilitou a expansão do Império do cristianismo, né? A igreja etíope, portanto, cresce fora das margens dessa influência cristã europeia. Então, uma coisa que é ridícula, gente, o cristianismo não é europeu. Jesus Cristo nem é europeu.
Jesus Cristo era palestino, velho. Era oriental. Né? E a Palestina está bem no meio do caminho entre a África e a Europa. Né? Por que as pessoas costumam dizer cristianismo europeu? Porque a gente recebeu a tradição cristã europeia. Isso é uma coisa que não é a única tradição cristã que existe. A própria igreja asiática, a igreja oriental, né, a igreja ortodoxa, cristã ortodoxa, em um dado momento se separa, e você vai ter, quando o Império Romano se divide, né, o Império do Ocidente e o Oriente, você vai ter o catolicismo romano no Ocidente e a igreja ortodoxa no Oriente. Então você vai ter, na Rússia, na Grécia, você tem um catolicismo quer dizer, um cristianismo bem diferente do catolicismo que chegou para as Américas. Né? É desse catolicismo europeu que surge. Muito obrigado, padre. Agora é um chazinho. Então você vai ter um catolicismo romano que vai influenciar, que vai permitir o surgimento do protestantismo. Então a nossa tradição é de um cristianismo europeu, mas por si só, né, a princípio, o cristianismo não é uma religião europeia. E para fechar esse ponto, quem sabe até talvez ler um pouco do livro, né? Minho vai ter que fazer esse corte aí, viu? Uma coisa que aconteceu, Elide, dentro da própria universidade foi um evento do pessoal do Candomblé, um encontro de pais e mães de santo. Por isso que eu estou dizendo que isso que aconteceu no Piauí não acontece aqui na universidade, mas por outros motivos, né? Por conveniência, eu avalio. E houve um ritual dentro da universidade. E para mim isso é a maior manifestação de laicidade da instituição pública. Isso é bom para mim que sou cristão. Por que isso é bom para mim que sou cristão? Aquele espaço é público. Os membros da comunidade que são do Candomblé têm direito de fazer aquilo. E eu também. Então isso é bom para mim, porque isso deixa bem claro que a partir daquele momento há um ponto de ruptura com esse secularismo. Esse secularismo ateísta, né? Na verdade não é nem ateísmo. Plantinga usa uma outra expressão que para mim é mais precisa, é antiteísmo, né? Não é só um ateísmo, é um antiteísmo. Esse secularismo antiteísta, hoje, eu vou dizer para você, não tem mais razão de ser no Centro de Formação de Professores aqui, porque abriu-se o precedente. A universidade é laica, concordo. O pessoal do Candomblé pode, também concordo e defendo, porque se o pessoal do Candomblé pode, eu também posso. Não há mais nenhuma justificativa acadêmica, filosófica, sociológica, científica para dizer: vocês não podem mais se manifestar religiosamente dentro desse espaço. Entende? Então a gente não faz o reino crescer combatendo as outras religiões. É isso que Deus fala muitas vezes. Eu não espero que pessoas não cristãs se comportem como pessoas cristãs, porque elas não são cristãs, gente. Né? E uma coisa que a gente acredita é que se a gente se comporta como cristão, não é porque a gente é bonzinho. Se a gente se comporta como cristão, né, como um cristão deve se comportar, não é porque a gente é bom, é porque o Espírito Santo de Deus regenerou a nossa vida, a nossa existência. As pessoas que não são cristãs não passaram pelo processo de regeneração. Então, se eu que sou cristão tenho dificuldade e tenho o Espírito apelando por mim e trabalhando dentro de mim,
E é tão difícil, imagine para quem não tem o Espírito trabalhando dentro de si. Né? Como é que a gente faz o reino crescer? É pregando o Evangelho do reino. E a gente não prega o Evangelho do reino, pregar o Evangelho do reino não é combater as outras religiões. A gente não precisa fazer isso. A gente precisa pregar o Evangelho do reino. E o Espírito por si só faz a obra. Então a gente se preocupa muito com isso. Na paixão, a gente se preocupa muito com isso. A questão de chegar e não apertar a mão do gente, pelo amor de Deus. Né? A gente, e assim, isso me incomoda muito quando surge dentro do próprio seio batista, certo? Porque a gente já foi perseguido, gente. Dentro do meio protestante, os batistas já foram presos e mortos. Porque uma coisa que os batistas sempre falaram é que o Estado não pode ter religião de preferência. Nós nascemos, quer dizer, os batistas historicamente surgem na Inglaterra em 1617. E a Inglaterra, nessa época, tinha religião oficial. Uma religião que leva o nome deles, inclusive, que é a Igreja Anglicana. Igreja Anglicana quer dizer Igreja da Inglaterra. E os nossos pais batistas, né, o John Smith, ele é exilado na Holanda por causa disso. Thomas Ruelis morre na prisão por doença, mas também imagine as condições em que ele estava preso, porque ele escreve uma carta para o rei da Inglaterra dizendo: rei, o Estado não tem o direito de dizer qual é a religião que os seus cidadãos devem ter. E ele diz o seguinte, ó, o cidadão tem direito de ter qualquer religião e inclusive de não ter nenhuma. O Estado não tem que se meter nisso. Mesmo porque uma religião que é imposta pelo Estado não pode ser uma religião verdadeira. Né? Então, quando eu não me escandalizo, né, quando eu vejo certas manifestações nesse sentido, até de outros segmentos cristãos. Né? O catolicismo já foi religião estatal em vários lugares, o anglicanismo já foi. Né? Os nossos irmãos presbiterianos sofreram na Escócia, e aí depois a Escócia institui o presbiterianismo como religião estadual. Estadual o quê? Né? Estatal. Mas quando isso parte do próprio, de dentro da igreja batista, né, dentro da comunidade batista, isso é chocante, né, porque a gente está perdendo contato com as nossas raízes, está perdendo contato com aquilo que durante algum tempo nos identificou como batistas. Né? Isso, Nossa Senhora dos Rosários. Ainda hoje existe a Irmandade que mantém a igreja. E eles próprios construíram a igreja. Da congregação, da paróquia, né? Paulo VI. O mais recente foi João Paulo II, porque tem os papas Paulo e João Paulo. O último foi Paulo VI, que foi um antecessor de João Paulo II. Não, antes de Bento foi o alemão, Ratzinger, que é o... Como era o nome? João Paulo II. Ah, não, tá certo. Ratzinger foi Bento mesmo. Francisco, que é o argentino. Bento XVI foi o Ratzinger. Até a década de 70 e 80 existia uma discussão nesse sentido quando ele veio aqui para ver se a igreja não podia aceitar eles, né? Um papo,
Eu fugi completamente do meu plano de aula, viu? Porque eu ia ler o texto, ia orar e depois a gente ia ler. Mas como hoje é só escolão mesmo, são 10h30, a gente ainda tem quase 1 hora aí para fazer. Esse é filler. Então, né? Uma coisa que eu penso que foi algo que desviou muito a igreja do caminho, perdão do trocadilho, né? Porque a igreja primitiva também era chamada o povo do caminho, né? É justamente essa ideia de que a gente tem o destino da igreja nas mãos. Se você for observar, boa parte da decisão do catolicismo romano, na criação dos seus dogmas, quando proíbe a Bíblia, quando institui a infalibilidade do Papa, tudo isso é um sentido de manter o rumo da igreja nas mãos, além do que convém. Na verdade, não é nem além do que convém, porque em nenhum sentido a gente tem controle sobre isso. É um dilema. Exatamente. É um dilema que muitas vezes a pessoa pende para o arminianismo ou para o calvinismo, né? Existe livre-arbítrio ou não, né? Tradicionalmente os batistas estão no meio termo, nesse meio termo, né? De algum modo misterioso, eu tô com as palavras fugindo da mente. Você viu ontem, eu fiquei um tempão. A soberania, né? De algum modo misterioso, Deus é soberano sobre todas as coisas, né? Mas de algum modo misterioso, essa soberania não entra em conflito com a autonomia humana de tomar, pelo menos, algumas decisões. A gente não sabe exatamente como isso acontece. Eu dei uma ideia de como eventualmente isso poderia acontecer na nossa série sobre doutrinas batistas, né? Princípios de doutrinas batistas. Várias coisas que elas disseram lá bem interessantes, ela fala assim que nós nunca temos, a gente pode ter essa ousadia de dizer, eu convenci essa pessoa muito embora nós saibamos que não somos nós que fazemos, né? Mas nós somos os agentes desse processo. Então, elas estão algumas passagens na Bíblia em que se diz que o profeta foi o seu povo, o profeta que agora nós sabemos na Bíblia, que narra, né, que o sujeito converteu essa pessoa. Na verdade, a gente sabe que quem convence do pecado é o Espírito Santo. Então, muito embora o Espírito convença, essa pessoa também foi, né? Então, é o que você falou, esse mistério, né? Deus é soberano, ele que age, né? E nós pregamos a palavra. Né? A gente, na verdade, nem a gente pode achar que nós temos uma situação onde estabelecer uma religião do Estado, impor essa religião perseguindo as outras, utilizando armas de opressão que foram utilizadas contra o cristianismo no passado, que são verdadeiros, e também a gente não pode se acomodar e achar que Deus é para fazer a obra, porque isso é um privilégio que Deus nos deu, antes de fazer, mas nos cabe. Ao mesmo tempo que a palavra diz que é de Deus tanto querer quanto efetuar, Jesus, Mateus 28, e pregar o evangelho, fazer discípulos, né? E de fazer discípulos, né? Então é um mistério, né? Na verdade Deus age do jeito que Ele quer. Às vezes ele usa a gente, né? Tem um caso, por exemplo, na Birmânia, que o missionário chegou lá,
uma tribo completamente isolada, imerso numa cultura politeísta, há séculos desenvolvia uma religião monoteísta. Inclusive alguns dos escritos, ou não sei se escritos, porque não sei se tinha tradição escrita nessa tribo, mas parte da doutrina, né, do ensino, era justamente contra a idolatria, contra a idolatria da natureza, que não é só assim que era uma tribo que tinha um único Deus. É uma tribo que tinha um único Deus que era transcendente, ou seja, esse Deus não era a natureza. Eu não me lembro qual foi o missionário que chegou lá, e quando esse missionário chega nessa tribo, o líder fala: há muito tempo nós estávamos esperando, porque um líder espiritual, tipo um pajé, um xamã, alguma coisa, né? Mas que não era nem pajé nem xamã, porque é numa cultura que não é americana. Há muito tempo um dos nossos líderes espirituais disse que esse Deus ia mandar alguém para explicar melhor para a gente. Que isso está relatado na história, isso não aparece na Super Interessante. E os caras adoravam ao Deus da Bíblia sem conhecer a Bíblia. Eu li uma matéria, era um Deus, quer dizer, não era um Deus desconhecido, mas eles é como o dilema dos dois livros, né? A revelação geral e a revelação especial, que é o que Lewis fala no primeiro capítulo, né? No primeiro livro de Cristianismo Puro e Simples. A gente, pela revelação geral, a gente caminha até um certo ponto. Você observa a natureza, analisa a natureza, reflete sobre a natureza, e você chega até um certo ponto. Existe um Deus criador, como ele costuma dizer, né? Que parece mais com uma pessoa do que com qualquer outra coisa. Além desse ponto, a revelação geral não nos permite prosseguir mais. E essa tribo chegou nesse nível. Existe um Deus que criou todas as coisas, que parece mais com uma pessoa do que com qualquer outra coisa. Aí o próprio Deus que se revelou a essas pessoas pela natureza, provavelmente, ele vai dizer: tem coisas que vocês não sabem, mas um dia vem alguém que vai explicar. E aí essa pessoa chegou para explicar a revelação especial. Esse Deus se fez carne, habitou entre nós, se sacrificou pelos nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, voltou para o Pai e vai nos buscar, que era o que eles estavam esperando, né? Estava faltando complementar, né? Então Deus age do jeito que Ele quer, né? Quando eu digo assim, nós não temos nenhum controle sobre a igreja, é porque Deus é o Senhor da história e Deus é o Senhor da igreja. O que é que a gente tem que fazer? Pregar o evangelho do reino. O que Deus vai fazer, como diz pastor Roberto Amorim, é problema dele, né? Eu digo isso porque pastor Roberto, Fernanda, a única filha dele, nasceu com um problema de saúde terrível, passou meses internado na UTI. Na época eu fazia parte de um grupo chamado Religare. A gente tocava todo primeiro sábado lá na Igreja Batista da Proclamação. E antes do culto, né, a gente sempre chamava um pregador para fazer, e a gente chegava mais cedo, ensaiava, e o pregador fazia uma ministração com a gente, né? Preparava a gente para o culto e tal. E um dia era o pastor Roberto. Na época ele era pastor da Igreja Batista do Cordeiro, né? Aí ele chegou. Na verdade a gente achou que ele não ia, porque Josi tinha tido Fernandinha e a gente sabia que Fernanda estava na UTI, recém-nascida. E ele apareceu lá. A gente já estava se preparando para alguém pegar ele, apareceu. Aí ninguém falou nada, ele começou a fazer a administração antes de começar o culto para a gente. E aí ele diz o seguinte, e ele falou justamente sobre a soberania de Deus nesse dia. E aí ele falou: eu estou aqui porque eu precisava vir, e eu sei que ficar lá no hospital
eu não ia estar ajudando em nada, né? Então eu decidi resolver os problemas que eu podia resolver. Eu tinha me comprometido com vocês e vim. Hoje, inclusive, ele é pastor dessa igreja que eu frequentava lá. A minha filha não é mais problema meu. A minha filha é problema de Deus. Ele falou assim mesmo. A minha filha não é problema meu. A minha filha é problema de Deus. O que Deus fizer com a minha filha, está feito, né? Eu oro todos os dias e eu desejo profundamente que Ele salve a vida de minha filha, né? E de fato, Fernanda hoje tem 20 e poucos anos de idade. Rapaz, eu me entreguei agora. Família Fernanda tem 20 e poucos anos de idade hoje, né? É designer, quem quiser fazer marca de embalagenzinha, coisa, ela tem uma empresa de comunicação visual, né? Produz essas coisas que é muito interessante. E é isso, velho. Deus conduz a igreja do jeito que Ele quer, né? Lutero surgiu à toa? Não. Lutero era professor do seminário de Wittenberg, né? E aqui é alemão, o W é V. Ele era professor do seminário de Wittenberg. Ele foi lá, né, dar aula sobre o livro de Romanos para os futuros sacerdotes. Ele era monge, né? Monge agostiniano. Os agostinianos são os seguidores de Agostinho. Ele era monge agostiniano. Foi por acaso que ele virou monge? Não. Foi por acaso que ele foi dar aula de Romanos? Não. Quando ele pega o primeiro capítulo de Romanos, versículo 17, ele lê assim, ó: porque o justo viverá pela fé, e aquilo incomoda ele de tal forma que ele vai tentar entender o que é o justo viver pela fé. Resultado disso, dia 15 de outubro de 1517, ele bota lá na porta da catedral 95 teses que até hoje não foram refutadas. Agora, por que precisou de 1000 anos para surgir um filho de Deus que dissesse, ó, a igreja está no caminho errado, precisa voltar para o caminho de fato? Ninguém sabe, porque foi necessário. De algum modo foi necessário que a igreja passasse por 1000 anos para que isso acontecesse. Uhum. É a Vulgata, né? E aí vai chegando. E ele fala assim, aí vai mostrando que pode existir algumas mudanças, algumas coisas podem ter se perdido. E aí o autor dos livros mostra, ainda que tenha se perdido algumas coisas na Bíblia, planos de Deus, projetos de Deus, não vão mudar, exatamente. O que está na Bíblia. O que a gente tem hoje não seja o original. Uhum. E hoje a gente tem ferramentas dentro das ciências da literatura, né? Apesar de que a literatura não é uma ciência, mas é que falar de ciência é muito complicado, porque normalmente a gente pensa na ciência ciências da natureza, né? Inclusive a ABC2 agora já abriu, inclusive, para as ciências humanas, né? Quem é da filosofia, da sociologia, do direito, da psicologia, todo mundo lá está dentro da ABC2. Mas existem ferramentas consideradas científicas dentro desse campo, né? Que nos permite ter uma boa noção do quanto o texto atual está próximo do original. Chama crítica literária, né? E uma coisa que favorece muito a gente, isso com certeza é providência divina, é o tanto de fragmentos e de textos antigos que nós temos. Então, os livros da Bíblia têm mais fragmentos e textos antigos do que qualquer outro livro da antiguidade.
não só em quantidade, quanto em proximidade dos originais. Então você tem textos dos evangelhos que datam de 100 anos, de 90 anos, né? Da data suposta que o original foi escrito. Um período de 90 anos na história é ontem. Né? Em 90 anos, mesmo com cópia sobre cópia, e as igrejas eram uma coisa que eu não tinha noção, velho. Eu sempre pensei assim, a Paulo estava escrevendo isso, mas ele não tinha noção do que ele estava escrevendo na Bíblia. E eu vi um videozinho do Iago Martins falando sobre isso, e ele mostra, rapaz, os caras tinham noção mesmo do que eles estavam fazendo. Eu não me lembro agora quais foram os textos que ele usou, mas ó, Pedro cita Paulo. E cita Paulo com a mesma autoridade que ele cita os profetas. Então eles já tinham consciência, isso que eu estou escrevendo aqui, ó, é o Novo Testamento. Por que chama de Novo Testamento? Porque é a Nova Aliança. E ele explica isso do ponto de vista da cultura judaica. Toda aliança tem que ter um documento. O documento da velha aliança era a lei e os profetas. Como Jesus instituiu uma nova aliança, não baseada na lei, mas baseada na graça, pela cultura judaica você tinha que ter um novo documento regulamentando essa nova aliança. Então os caras tinham noção do que eles estavam escrevendo esse novo documento. Agora a gente cria outra discussão em relação a isso, porque assim, que uma das coisas que é justamente isso, porque a linguagem de Paulo escrevendo para a igreja de Cristo, né? Então ele escreve para a igreja e a forma como ele escreve é como se ele estivesse escrevendo de forma formal. Ele não escreve de uma forma informal, né? Ele escreve de forma formal, ele cita as pessoas com certo respeito. Aí essa discussão é que ele sabia que era um Testamento. Aí a outra discussão é que como também ele estava escrevendo para uma igreja e ele, como autoridade, ele tinha uma forma de se portar para aquela igreja. Nesse sentido, Tem outra discussão também, né, que o grego que Pedro usa para escrever suas cartas é muito refinado para um pescador, né? Tem muitas dessas histórias, né, que são refutáveis, né? Pedro, naquela época, as pessoas não escreviam de fato de próprio punho, né? Paulo às vezes diz, veja com grandes letras eu estou escrevendo, né? Ou estou escrevendo de próprio punho. Paulo falando de forma bem bruta. Paulo falando assim, aqui que ele solta morre de fome. A gente não pode escrever isso. Então bota aí, se quiser trabalhar, que não. Mas existia uma razão para os escribas não morrerem de fome, né, gente? Eles trabalhavam escrevendo. Então tem várias coisas que são usadas como argumento para refutar a autenticidade do evangelho que a gente está lendo, mas também existem muitos contra-argumentos que testificam isso. O fato é o seguinte, segundo o pessoal que trabalha com crítica literária, pouquíssimas variações textuais, né, ou seja, a mudança de um texto para o outro, são variações significativas. O que é uma variação significativa? O que está escrito aqui tem um sentido completamente diferente do que está escrito cá. Né? Pouquíssimas variações textuais são realmente significativas. Destas, nenhuma é um problema para a doutrina fundamental do Evangelho, do cristianismo. Nenhuma doutrina fundamental do cristianismo é comprometida por alguma dessas variações textuais que são significativas. Existem mais variações textuais do que texto. Tem mais variações do que palavras na Bíblia. Agora, dessas, pouquíssimas são significativas. Eu acho que menos de 1% dessas variações são significativas. E das que são significativas, nenhuma delas está relacionada com alguma doutrina central do cristianismo, ou seja, da divindade de Jesus, né? Como os jeovistas costumam dizer, né? Porque lá em João 1,
vocês colocam Deus de uma forma, mas no grego é diferente. Gente, hoje em dia você não precisa ficar discutindo com quem acha que a Bíblia é assim ou assado. O original está lá na internet. E existem ferramentas de tradução na internet, velho. É só você pegar lá e vai ver lá que o Deus que João, o apóstolo, está dizendo, não é Deus com D minúsculo e nem é um Deus, né? Nem é um Deus. João não está falando que Jesus é um Deus. João está falando que Jesus é Deus. E os melhores intérpretes de grego antigo concordam com isso. E tá, gente, é só entrar na internet e procurar. E a gente ainda fica, né, batendo boca. Eu não, não perco mais tempo com isso. Cara, uma pessoa que nem sabia grego traduziu. Você sabe que teve um julgamento, né, nos Estados Unidos. E que ele mesmo admitiu que não sabia. O cara que fez a primeira tradução da tradução do Novo Mundo, né? Ele mesmo admitiu que não sabia falar grego. E a história dele também está na internet, é só procurar. Hã? Gente, o que vocês acham? 10h50. Será que dá pra gente terminar de ler esse capítulo? Rapaz, é coisa que ainda tem pra ler aqui. Pior que Sandro veio hoje e não vai. Eu só li o primeiro texto de 1 Coríntios 11:1 só. Faltou 8 minutos para as 11. E falta um pouquinho de coisa para a gente ler aqui, viu? Completamente aleatória, né? Tudo começou porque eu fui explicar por que eu gosto de ler sempre um texto da Bíblia antes de ler o texto de Lewis. E a gente terminou. E a gente terminou na crítica literária da Bíblia. Passando pelo livre-arbítrio. Hoje foi... O rolê hoje foi doido. O rolê hoje foi doido, viu? A gente terminou num ponto completamente inesperado. Mas é isso, né? O importante é que foi bom, né? Agora é legal, eu não consegui pegar o livro no TV porque o meu celular não baixa automático os arquivos. Então ele não foi para aquela parte de e-mail lá do WhatsApp. Né? E aí, se tiver que mandar de novo. Tá. Eu acho que foi o galera que mandou. É porque tem duas versões. Tem a versão da Companhia das Letras. Eu acho que é a Companhia das Letras, que é o que eu tenho impresso, que minha irmã me deu. E tem essa versão mais nova, que é uma edição recente da Thomas Nelson. A Thomas Nelson é uma editora, não sei se é uma editora cristã de fato, mas ela publica muita coisa relacionada à cultura cristã, né? Aí a Thomas Nelson atualizou a tradução e publicou, né? Eu tenho as duas versões. Eu uso essa porque no início a gente estava fazendo virtual, né? Eu não fazia a leitura do texto. Eu pegava os fragmentos do texto e preparava uma aula, né? Eita. E aí para poder fazer para não ficar digitando, eu peguei a versão do e-book para Kindle, aí baixei e aí só copiava e colava, preparava a aula rapidão. Mas tem essa versão também, eu acho que a versão que você tem, pastor, é a da Companhia das Letras. E é a versão mais antiga.
Eu não tenho. Pastor postou uma vez. Eu leio o e-book do Kindle, no Kindle. Mas eu acho que Caleb tem. Eu acho que é o que Caleb tem. Eu acho que foi ele que colocou lá. E a gente tá terminando, velho. A gente tá terminando, acho que são 19 capítulos. A gente tá. Para o início. Não, são 11 capítulos, nós estamos no 7º. Tem mais 4, pelas nossas contas, a gente está levando dois domingos para cada capítulo, né? Faltam 4. Então dá 8, 9 semanas aí que é para terminar o Vamos Fazer de Conta. E aí, se não tiver outro filler, a gente vai terminar daqui a mais 2 meses e meio, mais ou menos. E aí a gente já tem que... já tem que... Acho que até o final do ano a gente termina não, né? 2 meses. Tem outubro todo, novembro, acho que termina, não é possível. E aí eu vou ver com o pastor aí o que a gente vai fazer. Vocês acham que a gente deve continuar a pegar um livro e ler? Eu acho bacana. Ou voltar para a questão de... Hoje eu acho que foi interessante, né? Apesar de ser mais aleatório. É sempre interessante. Agora a dinâmica da leitura é boa. Né? Até porque são livros que a maioria das pessoas provavelmente não leriam, né? Na verdade, essas referências me investigaram, né? Você citou também Cartas de Santiago A seu aprendiz. Eu acho legal que você assim, então, essas referências são válidas, né? Essas Martins Fontes. Ah, não é Companhia das Letras não, é Martins Fontes mesmo. Não, a que eu tenho impresso é Martins Fontes. E essa que eu uso aqui é da Thomas Nelson. São 2 traduções oficiais, mas acho que atualmente os direitos estão com a Thomas Nelson. Manda passando. Fazer a leitura e discutindo. Tem um livro que eu estou lendo agora. É um clássico também da literatura cristã protestante. Chama Discipulado. Que é do pastor Dietrich Bonhoeffer. Ele escreveu, se eu não me engano, ele estava preso quando ele escreveu. E assim é um livro muito bom, né? E pesado para os dias de hoje, porque ele vai jogar muita coisa na nossa cara. Tá? Eu pelo menos estou jogando muita coisa na minha. Ele escreve no mesmo ambiente cultural de Lewis, na mesma época, nos anos 40 do século passado, mas de uma realidade completamente distinta. Lewis escreve o cristianismo puro e simples do ponto de vista dos aliados. Ele era inglês, né? E Bonhoeffer era alemão. Então Bonhoeffer escreve discipulado de dentro do nazismo, vivendo aquela realidade, né, absurda do nazismo do final dos anos 20 até metade dos anos 40 do século passado. E ele tem uma visão muito mais dura por causa disso, né? Lewis, o propósito de Lewis com o cristianismo puro e simples é encorajar as pessoas que estão sendo vítimas do nazismo a permanecer na fé. E a visão de Bonhoeffer é justamente jogar na cara, né, como é que uma sociedade cristã chegou ao ponto de promover aquilo que o nazismo promoveu nos anos 20, 30 e 40 do século passado. Né?
Obviamente que o nazismo não é uma, como alguns tentam associar, né? O nazismo não é uma iniciativa cristã, né? A maior parte dos referenciais nazistas eram pagãos, né? Inclusive Hitler, ele usava a mitologia alemã anterior ao cristianismo como referência, né? Inclusive de superioridade e tal. A mesma mitologia que Tolkien cristianiza no Senhor dos Anéis, né? Não sei quem assistiu, tem um filme no Telecine que é sobre a vida de Tolkien, velho. Vale a pena. Aquele que a gente viu. Vale a pena. Tem uma hora que assim, ele era muito pobre e tal, e ele mora no orfanato, uma espécie de orfanato. Ele conhece a esposa dele nesse orfanato, e o primeiro encontro deles, eles vão assistir uma apresentação de uma peça de Wagner, chama O Anel do Nibelungo. Aí, algumas décadas depois, eles lançam um livro que se chama O Senhor dos Anéis, né? Então aquela cena mostra como a mitologia alemã, né, influenciou Tolkien de forma positiva. Tolkien pega aquilo, coloca os mitos dos seus devidos lugares, né, de mito, e a partir do mito ele traz uma verdade do cristianismo. E Hitler usava Wagner, era o compositor preferido dele, né? E aí Bonhoeffer ele vai mostrar, né, vai jogar na cara, né? Muito embora o nazismo não seja uma iniciativa cristã, a igreja cristã se omite, ou uma parte da igreja cristã na Alemanha se omite. Não só na Alemanha, né? Na Itália também, inclusive o catolicismo romano. A igreja luterana e o catolicismo romano, porque Itália e Alemanha faziam parte do eixo do mal, né? Se omitem em relação a isso. E é uma crítica pertinente, né? O que é errado é atribuir o nazismo ao cristianismo e achar que todo o cristianismo foi conivente com aquilo. Não, não é verdade. Era onde eu ia chegar, né? Eu acho que hoje é importante, eu vou falar com o pastor, mas acho que hoje é importante a gente ler discipulado, porque Bonhoeffer está dentro desse universo, ele está do lado opressor, ele é o lado oprimido do lado opressor, porque ele é alemão, né? Ele está dentro de uma cultura que no início da época, no início da guerra, era uma cultura em expansão. Ninguém acreditava que o nazismo ia terminar do jeito que terminou, né? Mas ele está na oposição ao nazismo. Ele é alemão, fazendo oposição ao nazismo, dentro de uma sociedade nazista, né, que cooptou a igreja. Apesar de não ser uma iniciativa cristã, puxou a igreja, né? Exatamente. Já dizia Salomão, não há nada de novo debaixo do sol. A gente é que é besta que fica se surpreendendo com as coisas. E é por isso que é importante estudar a história, né? Inclusive a história da igreja. Para a gente ver que a igreja passa por esses processos. Mas em não envolvimento, você tem duas formas de interpretar isso: independência e omissão. A igreja luterana foi omissa, certo? Quando na verdade ela tinha que ser independente. Quando os batistas e alguns protestantes históricos defendem a separação entre igreja e Estado, não defende a omissão da igreja, defende a independência da igreja, certo?
Tem coisas que competem ao Estado e a igreja não se mete. E tem coisas que competem à igreja e que a gente não admite também que o Estado se meta. Certo? Agora, isso não quer dizer que a igreja tem que ser omissa. A igreja não tem que querer fazer o que é papel do Estado. O Estado não tem que querer fazer o que é papel da igreja. A igreja não tem que querer fazer o que é papel da escola. A escola não tem que fazer o que é papel da família. É isso que a gente defende. Independência das esferas de autoridade. Cada um tem a sua competência dentro da sua área de atuação. Certo? O Estado não tem que dizer qual é a religião do povo. A igreja não tem que dizer qual é a religião do Estado. Certo? Estamos acertados. Agora, a igreja não tem que ser omissa. A igreja não tem que, sob a égide da separação entre igreja e Estado, a gente não pode dizer, ó, não me afetou, eu não vou me pronunciar em relação a isso. Mesmo porque as esferas estão superpostas em alguns momentos. Né? E em alguns momentos a igreja vai ter que se manifestar. Né? Os batistas sempre foram democráticos. Certo? Se você tem uma tentativa de romper com um processo democrático, seja de direita, seja de esquerda, eu não estou falando de Bolsonaro. Para mim, Bolsonaro é um problema, inclusive um problema religioso que a gente precisa discutir dentro das igrejas. E já tem pessoas sérias falando sobre isso, né? Livros, inclusive, escritos sobre isso. Né? Se Bolsonaro virou ídolo, Lula também virou ídolo. Né? Se há risco de uma ditadura de direita e há um risco também de ditadura de esquerda, a igreja não pode estar omissa nem em um caso nem em outro. Como é que nós governamos as nossas igrejas batistas? Tradicionalmente, historicamente, a Assembleia é soberana. Não é isso? A Assembleia é soberana. A Assembleia Geral de Membros é soberana. As decisões que a Assembleia toma democraticamente são as que valem para a igreja local. A gente defende a nossa independência do Estado, defende a nossa independência de outras igrejas, né? E defende um governo democrático. Como é que eu vou defender um governo democrático para a minha igreja e não vou defender um governo democrático para o meu povo? Você está me entendendo? No mínimo, a igreja batista tem que se pronunciar em relação a isso. Né? Nós somos revolucionários? Não. Ninguém vai pegar em arma aqui, né? Para invadir, né? Porque a gente também obedece o que está lá. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, né? Autoridade constituída, né? Nós devemos obediência às autoridades constituídas. Pela espada morrerá, né? Quem é revolucionário sofre as consequências também da revolução. A gente às vezes não entende o que é uma revolução, gente. Não sabe o que é uma revolução, né? E a gente está, sim, trabalhando com movimentos revolucionários, tanto de um lado quanto do outro. Né? E não surge coisa boa de revolução. Né? A história está aí para mostrar. Né? Exatamente. Ó, tudo que é ruim tem uma raiz boa. Tudo não, mas a maior parte das coisas. Né? O ímpeto da revolução muitas vezes é justificável.
problema é a forma, né, como as coisas acontecem, né? Se você olhar todas as revoluções que aconteceram, veja a Revolução Bolchevique. Aqui destituiu o czarismo, instituiu o socialismo na Rússia e depois na União Soviética. Toda a família do czar foi executada. Criança de 10 anos, Anastácia, filha caçula. Uma criança de 10 anos foi executada. Gente, isso é um absurdo. Do ponto de vista humano, isso é um absurdo. A motivação, ótima. Não vejo problemas em você se contrapor a um Estado que oprime as pessoas e oprime muitos, dando privilégios a poucos. Agora, como foi que isso terminou? Com a execução de uma criança de 10 anos que morreu porque era filha do czar. A única culpa dela era essa. Era ser filha. Né? E sob o risco da família Romanov ser exilada, né? E suscitar uma contra-revolução entre os fiéis à monarquia. Então o que é que a gente vai fazer? Vamos acabar com o mal pela raiz, a gente extermina a família do czar, não vai ter mais nenhum descendente, não vai ter mais nenhum herdeiro, não vai ter nenhum motivo para alguém querer fazer uma contra-revolução para restituir o czarismo. Né? Isso é quando a gente acredita na humanidade para resolver os nossos problemas. Que é uma coisa que eu até falar ontem, Sandro, e a gente também fugiu tanto. Nosso grande problema hoje é que a gente continua acreditando que quem comanda a história somos nós. Então a gente acha que um regime de governo vai resolver o problema, que um regime econômico vai resolver o problema, né? Que um controle mais forte da igreja sobre a sociedade vai resolver o problema. Não é. Nós não temos controle sobre nada. Assim como os universitários que queria estabelecer o reino terreno, se rebelar contra Exatamente. Se rebelar contra o Império Romano e os judeus iam reinar sobre a terra, né? Como Davi reinou sobre a Palestina durante muito tempo. E aí, mais alguma coisa? Falar comigo para fazer uns cortes desse. Pronto? Nosso convidado, ora aí, por gentileza. Amém. Até o próximo domingo, se Deus permitir. Não, é bebê. É um fanfarrão, viu? Ele foi para